que vem sendo enfrentado por diversos contribuintes, notadamente quando esses contribuintes possuem imóveis e utilizam esses imóveis para obtenção de renda locatícia, e porventura eles locam esses imóveis para as pessoas jurídicas, né? Então, vamos imaginar que ele coloque esse imóvel numa imobiliária, né, numa administradora de imóveis. A administradora de imóveis, em seu nome, faz a locação desse imóvel, né, de fins comerciais para uma pessoa jurídica. O que acontece? Nesse caso, a pessoa jurídica é obrigada a fazer a retenção na fonte do imposto de renda e recolher para o erário, né? Então, o que a administradora faz? Todos os meses, ela emite um recibo, onde esse recibo aparece o valor bruto da locação, de acordo com o contrato, o desconto da taxa que é cobrada pela administradora, né, a prestação do serviço de intermediação da administradora, e também existe um item de desconto de imposto de renda retido na fonte. Então, esse valor líquido, né, o valor líquido, então, o locatário paga para o locador através da administradora, e a administradora, então, faz o repasse do valor líquido para o dono do imóvel, que é o locador. Não são raros os casos que o locatário, essa pessoa jurídica que locou o imóvel, acaba não fazendo o repasse para o erário da retenção na fonte. Então, o sujeito, que é o dono do imóvel, vai fazer o ajuste anual, informa lá no ajuste anual os valores recebidos a título da locação, pode descontar a taxa da intermediação, uma despesa dedutível, então deduz do rendimento bruto o valor da taxa cobrada pela administradora e deduz o imposto de renda retido na fonte. Pois bem, mas como o locatário não repassou para o erário o valor, a declaração do ajuste anual desse contribuinte cai na malha fina. E a Receita Federal tem o entendimento de que se o locatário não repassou para o erário o valor da retenção, o locador não pode descontar do seu imposto de renda, o imposto de renda retido na fonte, que está no recibo e que, de fato, foi deduzido do valor do crédito que ele recebeu por ocasião dessa renda locatícia. E não é raro que esse assunto vá parar no judiciário. Mas eu tenho uma boa notícia para os contribuintes, que existe jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no sentido de que a Receita Federal ela tem que cobrar do locatário o pagamento do imposto de renda retido na fonte e desonerar essa quantia do locador, porque a lei estabelece uma espécie de substituição tributária para que o locatário efetive o recolhimento. Então, vou tomar a liberdade de fazer a leitura para os senhores de uma apelação civil, que foi parar no TRF4, sobre a relatoria da desembargadora federal Maria de Fátima Freitas Labarrere, que diz o seguinte, esse é um julgado de 2020, o contribuinte que recebe rendimentos já com desconto da tributação incidente retido na fonte, não pode ser responsabilizado no caso de a pessoa jurídica responsável pela legislação tributária pela retenção não efetivar o recolhimento do tributo. Então, senhores, nesse caso, eu sugiro que seja feito da seguinte forma. A declaração cai na malha fina, por causa da questão da retenção na fonte, sujeito no primeiro dia do ano seguinte, que já pode antecipar os esclarecimentos, já abre um expediente, fazendo todas as comprovações para a Receita Federal, quem sabe até juntando jurisprudência, no sentido de que a Receita Federal faça a cobrança do locatário do pagamento dessas retenções na fonte e aceite esse desconto por parte do locador. Então, essa é a minha dica, senhores, com relação a esse tema. Giovanni, eu estava te ouvindo com muita atenção, como sempre, né? E acho importante isso, que eu, como economista e tal, né, eu não entendo bolhufas de contabilidade, que é uma área completamente. Pensa assim, muita coisa. Não é. A contabilidade é uma ciência muito diferente e tal, ela precisa de muita atenção, de muito cuidado, ela é muito complexa. E veja bem o seguinte: o que eu quero te perguntar? Depois dessa introdução, é que tem muita gente que acha muito simples fazer a declaração de imposto de renda e tal, acaba fazendo e muitas vezes incorrendo sem querer em erros que prejudicam essa pessoa. Então,
qual é a conclusão que eu chego? Mesmo que seja hoje mais simplificado fazer a declaração de imposto de renda, sempre é bom ter a orientação de quem entende da matéria, que pode estar até dentro da legislação, né, fazer com que você pague menos ou então até tenha a restituir. É importante esse esclarecimento do contador. Né? É relativamente simples fazer o ajuste anual, né? Ainda mais com as facilidades tecnológicas que a Receita Federal está disponibilizando para o contribuinte. Só que em determinados casos pode ocorrer algum tipo de complexidade, algum tipo de nuance, e a pessoa de boa fé obedece o que a Receita Federal estabelece para o sujeito seguir para resolver o seu problema de malha fina. Mas eu quero dizer que nem sempre esses assuntos são tão simples. E muitas vezes o contribuinte acaba pagando a mais do que o devido, muitas vezes por não discutir determinado assunto, não procurar um profissional qualificado para auxiliá-lo nessas questões que tocam o ajuste anual e também questões que decorrem do direito tributário. Muito bem, era isso que eu quero ouvir, porque afinal de contas sempre tem o chamado, o Salésio, que teu pai deve saber muito bem essa expressão que eu vou usar, os pega-ratão, como se diz, né? Pega-ratão é uma coisa, é uma armadilha que está lá, se o cara não está bem preparado, ele acaba caindo nessa armadilha. Muito obrigado, meu mestre, pela aula, mais uma vez, que o D'Agostinho traz aqui para o nosso programa, e para você, então, aí o esclarecimento extraordinário do Giovanni D'Agostinho. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.